Tô esperando gravar. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, gente, é porque tem muita gente que está chegando agora, então eu queria fazer uma espécie de resumo do que foi o curso até agora, para quem está chegando ou para quem está meio perdido, chegou no meio, porque vão chegando as várias, chamadas, as pessoas vão se matriculando. Eu sei que chegou um pessoal, acho que agora é o limite, mas chegou um pessoal agora e, né, a gente já está bem adiantado no assunto, então eu vou fazer um certo resumo geral do que a gente fez, para ficar gravado também, para as pessoas se sentirem um pouco mais dentro do assunto, tá. Espero que não seja muito repetitivo para ninguém. Então a gente começou com o primeiro módulo do curso, que era um módulo metodológico, em que eu falei um pouco do que significava a leitura de filosofia, o que significa a filosofia contemporaneamente. O que é ler filosofia, porque na verdade ler filosofia é ler o texto tal como ele é, né, não é tanto fazer as críticas ao texto, embora a gente vá fazer isso num segundo momento, mas ele é texto, às vezes, de épocas muito distintas das nossas, da nossa, que tratam de questões que a gente já não trata mais, questões que parecem para nós muito distantes, muitas vezes é questões que são anacrônicas, né, que não estão deslocadas dos nossos problemas do dia a dia, então ler filosofia, essa leitura ela pede um método próprio. E aí eu trouxe um texto que é um texto metodológico, que é o do Victor Goldschmidt, que fala da leitura lógica do texto. A leitura filosófica por excelência, ela é menos a leitura do conteúdo e mais a leitura da forma, e da forma lógica do texto. Então ela ensina um pouco para nós, não tanto o que o texto diz, mas o como o texto diz. Então a gente está trabalhando um pouco nessa dinâmica de tentar entrar nos textos e tentar desdobrar esses textos do como eles, dizem aquilo que é o resultado do seu processo. Então não é o resultado que nos interessa, mas talvez mais o processo. Aí a gente leu também um texto da Nicole Lorrac, que é uma historiadora, que fala um pouco dessa questão, do anacronismo, né, do você sempre ter esse preocupação, que é uma preocupação metodológica, de não ser anacrônico em relação ao texto, mas o quanto isso também nos afasta de um texto, e no certo sentido é um pouco que a gente pode deliberar do texto dela, e aí já extrapolando um pouco o que ela diz, torna esses textos em geral, inócuos, se nós não pudermos produzir algum tipo de leitura anacrônica. Ou seja, se a gente não puder fazer algum tipo de pergunta contemporânea para esses textos que a gente está lendo. Mas isso tudo com muito cuidado, como diz a própria Nicole, ela toma aí o termo democracia para falar disso. Então esse foi o primeiro módulo. No primeiro módulo, eu sugeri um fórum teste que já passou, era um fórum perguntando para vocês o que era filosofia, mais para testar a ferramenta, e um segundo fórum, que era um fórum sobre o texto do Rousseau. Era um parágrafo do Rousseau, e eu pedi que vocês fizessem um comentário. Eu reabri esse módulo, tá, do Rousseau, porque o pessoal chegou agora, quem quiser tentar fazer, tá, então é uma leitura da estrutura do texto, então vendo um pouco os vídeos que a gente já postou, os vídeos vão ficar sempre no YouTube, né, então estão todos postados lá. Aí a gente entrou na primeira parte do curso, que é exatamente esse problema da filosofia com a sua história, né, então o que que é filosofia, o que que é ficar estudando esses autores que são anacrônicos e que, portanto, não podem responder nada das nossas questões contemporâneas, o porquê que a gente estuda história, da filosofia. Nesse sentido, a gente leu alguns textos do Kant, ideia de uma história de um ponto de vista cosmopolita, e o texto que vocês estão respondendo um outro fórum, que é a resposta à pergunta o que é esclarecimento, que eu pedi para vocês fazerem um desenho lógico da argumentação. Então está lá aberto também, eu reabri, tá, para quem não fez, para o pessoal que chegou agora. Então está reaberto para vocês fazerem e tal, e eu vou comentar agora no final de semana, até 7 de setembro aí, né. E nós entramos então num outro momento do curso agora que a gente está lendo o texto do Hegel, que está nesse livro aqui, e está na pasta para vocês, aliás, tem uma pasta no Drive para todo mundo, tá. E a gente já está na terceira aula sobre esse texto, a gente vai fechar esse texto hoje, então hoje a gente vai fazer a leitura completa desse texto, então a leitura completa da parte do texto que a gente vai ler, e eu vou explicitar um pouco exatamente o movimento dialético, que é a solução que o Hegel traz para o problema que ele põe na primeira parte do texto que a gente já comentou, vou comentar novamente rapidinho, só para localizar também quem não vê. Todas as aulas estão postadas no YouTube e disponíveis para quem
não tiver visto, eu sei que é muito difícil, porque não é uma coisa muito legal ficar assistindo tantas aulas. Qualquer coisa também, a gente tem um monitor, eu vou pedir para ele depois entrar em contato com vocês, se vocês quiserem, ajudas mais localizadas. Então, só resumo, né, resumo do curso até agora, a gente fez então 2 fóruns e o terceiro que eu abri agora, mas o terceiro vai ficar aberto até dia 10 de setembro. 2 fóruns que já estavam fechados, que era o fórum sobre um trecho do Rousseau, que era um pouco para testar também essa leitura estrutural do texto fechado. Depois, uma leitura estrutural de um texto maior, que é o texto resposta à pergunta, que é esclarecimento. E agora um fórum mais específico, que é de uma questão interna, a primeira parte do texto do Hegel, que a gente já leu e já está lá postado, inclusive tem alguns vídeos explicando. Esses são os 3 exercícios que estariam disponíveis. Alguém aqui acabou de chegar? Porque eu estou falando disso porque eu recebi vários e-mails de pessoal perguntando e eu achei que era melhor então já gravar uma fala assim que ficaria também para explicar para quem chegar depois e depois e depois, tá? Então, se vocês têm alguma questão. Então, tudo bem, gente? Silêncio. Professora, Diga. boa noite. Boa noite. Eu mandei há pouco para a senhora um e-mail, que eu fui matriculado agora no dia 27 de agosto. Isso. Aí eu mandei para a senhora, eu estou nos tempos aqui, eu tô me antecipando, lendo todos aqueles vídeos, o material que a senhora colocou. Aí eu de antemão, quando a senhora disponibilizar o monitor, eu vou cerrar com ele, porque eu preciso correr, né, para poder chegar no nível que a turma está. Então, só para dizer para a senhora que acho que eu sou o primeiro cliente do monitor da senhora, que eu preciso tirar praticamente um mês aí de tempo para que eu possa, pelo menos, estar junto da turma, né? Então, Erivelton. Então, Erivelton, na verdade, é um pouco como o método, né? A gente leu pouco, assim. A gente lê pouco e muito demoradamente. Então, acho que assim, as leituras não sei se é uma grande quantidade, assim, quantidade de páginas, não, tá? Acho que dá para acompanhar. Mas assim, a gente está lendo de um modo que é exatamente a questão do método, né? Que é esse modo de uma leitura cerrada. Por exemplo, a gente, no mesmo texto, fica às vezes 3 aulas. Tá? Assim, então, acho que é tranquilo. Mas eu vou falar para o monitor, eu vou pegar o seu contato e passar para ele. Outra coisa, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Se você quiser entrar, tá? Não é obrigatório entrar, não. Porque eu sempre mando o link no grupo de Zap, no grupo do SIGA e fica disponível no Aprender. Então, tem 3 modos de você encontrar. Está sempre disponível no Aprender, o link da aula. A aula é sempre quarta-feira, segunda disponibiliza um vídeo. Na semana passada teve aula segunda porque teve a paralisação e tal. E eu disponibilizo um vídeo ou um exercício na segunda, e todas as aulas ficam gravadas no YouTube, elas são todas lá, tá? Enfim, já está tudo completo lá, na verdade. O Yuri, que é o monitor, já subiu todas. Tá, então espero Tá que ok, professora. tá? Não, agora é correr contra o tempo, né? Agora é correr e... Não. E também, assim, se não der tempo de fazer, por exemplo, o primeiro fórum, que é o fórum do Rousseau, o primeiro fórum mesmo foi o fórum de teste, realmente. Pensa mais para frente, porque o fórum do Rousseau eu coloquei lá um pouco para a gente também, né, começar a mexer com as ferramentas, né? Teve uma semana meio de aclimatação para entender as ferramentas. Isso aí pode deixar. Se não Eu der apanhei tempo. bastante. Não, a gente. Eu apanhei bastante. Ontem, na aula de ontem, quase É. eu consegui num susto. E na verdade, assim, entre mil aspas, é intuitivo, mas não é intuitivo, né? É muito complexo, assim, as pessoas ficam meio. Eu esqueço todas as vezes, quando vai fazer de novo, eu não lembro como é que faz, então não é fácil, eu sei. Então, só voltando um pouquinho, vou voltar também a esse texto do Hegel que a gente está lendo, fazendo um breve resumo do que a gente já falou. Esse texto, então, a gente dividiu ele em algumas partes, a gente vai entrar numa segunda parte agora, e a primeira parte, na verdade, é o Hegel explicando por que
que ele vai tratar da questão da história da filosofia do ponto de vista filosófico, então ele quer pensar uma ciência da filosofia a partir da história, e não uma história contingente na qual as coisas são e podem não ser, e os sistemas se auto-excluem. E aí ele passa em revista os modos de compreensão da história da filosofia que ele acha errôneos, o modo de compreensão da filosofia como um grande conjunto de opiniões filosóficas, que ele descarta como mera erudição, e, portanto, mera erudição que esvazia e torna vã a própria filosofia, como um campo de mortos, né? Porque se todo mundo errou, quem serei eu para acertar? E depois ele fala, ao final, que, evidentemente, são vários sistemas filosóficos, os sistemas filosóficos não são como a botânica, em que cada sistema pode se somar ao outro, né? Então, a botânica, que ele diz que é uma ciência que não tem história, a história ela é interna à própria filosofia, portanto, ela tem um nexo lógico entre um sistema e outro, só que ele vai dizer que todos os sistemas, de algum modo, sistemas filosóficos, se são filosóficos, neles está contida a verdade. Porque nesse momento filosófico, esse desenvolvimento conceitual desse sistema expõe a verdade do seu ponto de vista, do seu modo. Não são que são verdades várias, né? É um pensamento conceitual que, portanto, é um momento da determinação conceitual, espiritual da consciência humana. Então, ele põe essas questões lá na primeira parte do texto. E agora, que eu acho que a segunda parte, que é muito importante, ele vai mostrar exatamente como se dá, então, essa relação de um sistema com o outro. Se todos os sistemas são diferentes, mas são integrados naquilo que é o lastro, o nexo lógico da filosofia, como que esses vários sistemas contraditórios, eles se negam às vezes entre si, podem, de algum modo, comporem um todo, que é o todo da filosofia, e todos eles serem verdade. E ele diz, inclusive, uma coisa muito radical, que é talvez o modo como a gente conceba a filosofia, de algum modo, no meu caso, no caso de alguns professores, é que se é filosofia e você leu um texto de filosofia, você leu a filosofia toda, porque você não precisa saber todas as filosofias. Se é filosofia, ali, naquele texto, naquele sistema, o compromisso conceitual do pensamento com os objetos já está dado. Portanto, se é filosofia, eu li a filosofia toda, na sua parte. Então, essa relação entre parte e todo, cada filosofia é parte de um todo, mas o todo também só se explicita por essas partes. É exatamente isso que ele vai explicar agora, nessa segunda parte do texto, que é uma parte extremamente importante, porque ela vai falar exatamente disso que a gente pode chamar de método dialético, em que as contradições apontam para um terceiro. Então, dois sistemas contraditórios, de alguma forma, apontam para uma questão, para um outro terceiro. Né? Então, ele vai começar dizendo aqui, na página 334, esses textos todos, para quem chegou agora, estão no Drive. Estão num Drive que está lá na página do Aprender. E eu estou pegando esse texto desse livro, Os Pensadores, tá? A tradução dos Pensadores, e eu acho que a tradução é a mesma, então vou seguir, eu cito as páginas, se vocês quiserem seguir o texto, eu acho que pode ser uma boa ideia de seguir a minha fala. Então, ele começa aqui na página 334, que é essa parte 2, esclarecimentos relativos à definição de história da filosofia. Então, ele falou já o que é a questão da história da filosofia, que a história da filosofia é uma ciência essencial e, portanto, ela é ciência e não contingência, ela não é história externa, ela é uma história interna ao próprio processo da filosofia. Portanto, a filosofia ela é intrinsecamente ligada à sua própria história, aquilo que a gente viu também um pouco em relação à fenomenologia do espírito. Os degraus tornados inorgânicos, né, do passado, eles estão compondo, de alguma forma, o movimento da consciência aqui e agora. E ele diz assim, aqui no começo: o essencial é conhecer que a verdade não se reduz a um pensamento simples e vazio, isso é importante, mas é um pensamento determinado em si. Para obtermos esse conhecimento, devemos valer-nos de alguns conceitos abstratos, que, como tais, são totalmente genéricos e árduos, e são as duas determinações do desenvolvimento e do concreto. Eu já adiantei alguns exemplos que ele vai trazer. Quais são esses conceitos abstratos? Ele vai usar o exemplo daqui para frente, aqui mais à frente. E eu vou pegar novamente o exemplo que eu já usei. As crianças têm abstratamente a capacidade de falar, mas elas só vão falar quando esse conceito árduo, essa generalidade abstrata da capacidade da fala,
tornar-se fala. Então é esse o movimento que ele vai explicitar. Nenhum pensamento, nenhuma filosofia é abstrata. Ela só é pensamento quando ela se determina em si, ou seja, quando ela se atualiza. E é o que ele vai falar aqui mais para frente. Mas o pensamento até agora é apenas formal, quando ele é vazio da sua concretude. Definindo-se mais, torna-se conceito. A ideia, finalmente, é o pensamento na sua totalidade e na sua determinação em si e por si. Eu falei desse em si e por si, né? Ele é em si e ele se torna em si e por si, ele se torna real, né? Ele se torna atual. A ideia é a verdade e unicamente a verdade. Ora, é essencial à natureza da verdade desenvolver-se e chegar à compreensão de si próprio. E só através do desenvolvimento torna-se aquilo que se é. Então, isso é o movimento da consciência. A consciência tem determinações abstratas que ela precisa, de alguma forma tornar conceito para tornar-se ideia e, portanto, tornar-se atual. Ele fala exatamente desse exemplo da liberdade, e vai aparecer mais para frente. A liberdade, ela só se torna efetiva quando esse movimento é completado, efetivado. Eu vou falar, eu não vou adiantar porque está mais aqui para baixo. Então, ele vai pegar um exemplo, o desenho aristotélico, tá? Então, ele vai assumir um desenho aristotélico, enfim, vocês não precisam saber disso, que ele vai dizer, então, na verdade, desse dispositivo. Ele fala aqui o conceito do desenvolvimento. O que se desenvolve? O que é o desenvolvimento da consciência? Ele vai dizer: para compreender o que significa o desenvolvimento, devem distinguir-se, por assim dizer, dois estados diversos. O primeiro é o que é conhecido como disposição, capacidade, o ser em si, como eu chamo, aquilo que está fechado em si, ou seja, aquilo que é uma potência, que algo que está em potência, é uma dinamis, é algo que pode mover-se. Novamente o exemplo. As crianças têm a potência de falar, as crianças quando nascem. Os animais não. Só que elas têm isso em potência, né? É uma potência. É algo que precisa ser colocado em movimento. Precisa ser, é em si. Elas têm essa potência, está ali, é em si. Como o homem é livre, isso é uma potência do homem, é em si. Só que as crianças, e é o exemplo que ele vai dar mais para frente, se elas não tiverem um trabalho dessa potência da fala, elas não falam. Elas não efetivam essa potência. Mas isso tem que estar em potência, porque se não tiver em potência, você não efetiva. Então, o primeiro momento é a capacidade, é o ser em si, é aquilo que está lá abstrato. O segundo é o ser por si, a atualidade, o atos, a energia. O mover-se. Então, a criança vai voltar-se à capacidade da fala. Ela vai tentar aprender a falar, ela vai ver pessoas falando, ela vai notar que a fala é uma coisa no mundo, porque ela vai perceber pessoas conversando, ela vai extrinsicar, portanto, essa capacidade que ela tem como abstrata no mundo, ela vai perceber as pessoas falando e tentar imitar, então ela vai pôr isso em ato. Se, por exemplo, dissermos, o homem é por natureza racional, queremos significar que ele tem a razão em potência, em germe, mas não que ele é racional ainda, né? Nesse sentido, o homem tem razão, intelecto, fantasia, querer, e desde o instante do nascimento, até mesmo no útero materno. O feto, o bebê, já tem em potência a racionalidade. Só que ele não é racional. Ele não fala, ele não é racional, ele não fantasia. Mas enquanto a criança só tem a potência ou a possibilidade real da razão, é como se não tivesse razão. A razão não existe ainda nela. Porque ela nada pode fazer de racional e carece de consciência racional. Só no ato em que o homem devém por si aquilo que em si é, isto é, a razão por si, é que o homem tem atualidade naquele determinado aspecto e é racional, quer dizer, chega efetivamente à razão por si. Então, aquilo que ele tem em si, ele tem que efetivar, pôr em ato, para, ao fim e ao cabo, ser em si aquilo que é abstrato e por si, portanto, ser realmente racional. E aí ele põe um outro exemplo aqui embaixo, né? Aí aqui eu só vou mostrar para vocês o desenvolvimento. Ele diz: o que se tornou objeto para ele
se torna objeto para a criança, por exemplo. Se torna objeto por quê? Porque ela vai tentar entender o que que é a fala. Então a criança tem a potência da fala, como em abstração. Aí ela começa a ver as pessoas falando. Ela tenta entender o que é isso. Ela tenta entender como fora dela, como externo a ela. Fala, olha, as pessoas estão falando e elas estão se entendendo. Como é que isso acontece? Então, o que se tornou objeto para ele, se torna objeto para ela, né? É o mesmo daquilo que ele é em si. Só por meio do objetivar-se, do pôr para fora, deve ser em si o homem, e o homem devém por si se desdobra, embora permanecendo ele próprio e não se torne outro. Então, não é que a criança se torna outra, ela extrinsica, ela põe para fora aquilo que é dela. Mas só assim ela toma consciência daquilo que é dela. E aí ele vai falar, por exemplo, da questão da liberdade. Todos os homens têm em potência essa disposição para a liberdade, porque são homens. Todos os homens têm a disposição para ser livres. O que significa ser livre? Ser capaz de pensar sozinhos, racionalmente, segundo as questões da vida, da liberdade. Enfim, o homem é livre. Ele não vive, ele não é movido por instintos, por exemplo. Ele é capaz de racionalmente colocar as suas questões. Todos os homens são livres. Por que todos os homens não são livres? É a grande questão. Porque se todos os homens são livres, por que que alguns colocaram essa disposição efetivamente e outros não? E ele não está falando de um homem, indivíduo, ele está falando de povos. Por que que alguns povos exercem a sua liberdade e outros não? E aí ele vai dizer, só assim se explica como, sendo todos os homens racionais por natureza e sendo a explicação formal dessa racionalidade os serem livres, o livre para pensar por si mesmo, tivessem havido e haja ainda em muitos povos um regime de escravidão. E que os povos se tenham contentados com tal regime. A diferença entre os povos africanos e asiáticos, por um lado, e os gregos e romanos e modernos, por outro, reside precisamente no fato de que eles são livres, e o são por si, ao passo que aqueles, os africanos e os asiáticos, aqui na leitura dele, claro, o são sem saberem que o são, isto é, sem existirem como livres. Então, todos os homens são livres. Agora, alguns povos, alguns momentos históricos, em algumas determinações históricas, em alguns estágios históricos, como isso ainda não foi movido, como isso ainda não foi atualizado, esses homens são livres em si, mas não são livres por si, percebe? E não são, portanto, efetivamente livres. A liberdade é uma abstração para eles, porque ela não foi tornada um objeto para a consciência, e ao tornar-se objeto para a consciência, tornar-se efetiva. O que ele está fazendo aqui? Ele está explicando exatamente o desenvolvimento conceitual. Ele está pegando exemplos, muitas vezes, que são do indivíduo, metáforas, mas ele está explicando exatamente como se desdobra o espírito do mundo, o espírito da consciência humana. E aí ele vai dizer mais aqui embaixo. A planta, que é aqueles exemplos que eu falei para vocês que iam aparecer, né? É uma metáfora, tá? Não está dizendo que isso acontece sem qualquer disposição intencional ou qualquer ação humana. Não é que isso é da natureza, tá? Porque as crianças que não tomam contato com a fala, não falam. E os povos que não tomam contato com a liberdade não são livres. Mas ele diz assim, a planta, por exemplo, não se perde numa transformação indefinida. Peraí que a porta abriu. Do seu germe, em que, todavia, se não distingue nada, sai uma multiplicidade, que, no entanto, já lá estava inteiramente contida, se não de modo desenvolvido, pelo menos implícito idealmente. Então, a semente já contém a planta. Mesmo que não esteja desenvolvido, está lá. Mas só se desenvolve o que já está lá, mas não está desenvolvido. Então, é uma noção de há uma determinação daquilo que vem a ser, daquilo que se desenvolve. O princípio dessa projeção na existência é que o germe não pode suportar o ser em si, mas tem um impulso para desenvolver. A contradição está em ele ser só em si e não o dever ser. Esse extrinsicar-se, ou seja, esse pôr-se para fora, né, como eu falei para você, põe-se um escopo cujo fruto é a mais elevada perfeição e o fim pré-determinado, ou seja, a produção do germe e o retorno ao estado primitivo.
O germe quer apenas produzir-se a si próprio e extrinsicar o que contém para depois voltar a si mesmo e recolher-se de novo na unidade de onde saíra. Ou seja, a semente quer ser árvore para voltar a ser semente. Então, ela quer mover-se nesse sentido. Diga, Lua. Levantei sem querer, professora, que tava o aviso aqui da gravação, aí eu cliquei sem querer. Tá, normal. Mas está claro isso, né? Então, o que é isso aqui? Ele está dizendo, há determinações que são abstratas na consciência humana, como na planta, na semente da planta. Essas determinações, a liberdade, a capacidade de falar, a racionalidade, elas precisam desenvolver-se, elas precisam, portanto, tornar-se outras para devir o que elas são, para efetivar-se. É um pouco o que ele vai explicar de uma forma bem mais complexa daqui para frente. Mas aí ele vai falar exatamente, ele não está falando nem da planta, ele não está falando do indivíduo, é tudo metáfora, ele não está falando da criança. Por isso que eu li com vocês naquela outra aula o trechinho da Fenomenologia do Espírito, em que ele compara a história do mundo à história da criança. Então, aqui ele está pensando na história do mundo, na história da consciência humana. E ele vai dizer mais aqui por baixo. Por conseguinte, o desenvolvimento do espírito, ou seja, da consciência humana em grande, da história da humanidade, consiste em que seu extrinsicar-se e seu cindir-se é simultaneamente o vir a si mesmo. Está claro isso? Então, a semente, ela vai pôr para fora, extrinsicar-se, aquilo que ela não é, árvore, para vir a ser aquilo que ela é em si mesmo. Fala, João. Diga. Opa, professora, é que agora eu fiquei com uma dúvida, fiquei um pouco confuso, aproveitando essa questão da semente, do extrinsicar-se. No início do texto, o Hegel começa tratando um pouco desse paralelo da filosofia, da história da filosofia e Da botânica, né? da botânica. E também da verdade, né, como uma coisa una e a filosofia como isso que se movimenta de maneira dialética. Então, se a gente fosse colocar essa relação dentro desse exemplo da semente, seria então a verdade a semente intrínseca da filosofia o extrínsecar-se, que por meio do seu movimento tenta voltar a ser aquilo que ela era, que é a verdade? É isso ou não? Isso, tenta, exatamente, ele vai falar mais para frente que não existem ideias abstratas. As ideias têm que tornar-se efetivas. Então, é esse efetivar-se das ideias, exatamente. É o vir a ser da verdade. A verdade, ela é a mesma, sim, mas ela não está dada imediatamente. Como a criança fala, sim, mas não está dada imediatamente. Está em potência aquilo que pode vir a ser ato, mas pode não vir também, né? Tem que tornar-se ato. Esse exemplo da planta, eu acho muito legal que você notou. Ele é um exemplo, é uma metáfora, porque dá uma impressão de uma espécie de mecanicismo, né? De uma espécie de mecânica dialética do espírito. Na verdade, é uma metáfora. Na verdade, existe uma ação do espírito. O espírito humano, ele age sobre os seus conteúdos. Tanto que ele diz, há povos, ele vai dizer mais para frente, que ficaram estacionados, que tiveram um grande desenvolvimento nesse sentido. Desenvolvimento é isso, não é desenvolvimento material, né? Depois o Marx vai dizer, não é desenvolvimento material, né? Mas, não é um desenvolvimento da matéria, é um desenvolvimento do espírito. Há povos que se desenvolveram muito para os chineses e, de repente, eles destacaram. Então, esse desenvolvimento foi paralisado e se torna aquilo que não se desenvolveu, não se tornou ato, fica em abstração. Então, o que quer dizer, num certo sentido, apesar, é claro, não estou querendo tirar nenhum tipo de conteúdo que, enfim, que é intrinsecamente racista, enfim, não sei nem se racista, é eurocêntrico, claro, né? Os asiáticos, os africanos são povos que não se desenvolveram e tal, mas eles têm como vir a se desenvolver, porque neles também está esse germe que pode vir a ser ato. Não veio a ser por contingências, né, do próprio desenvolvimento do espírito, né? Porque é o que ele vai dizer assim. Então, não é como uma árvore, ou como uma semente de uma árvore, em que mecanicamente, pela mecânica da natureza, isso vai se dar, né? Então, eu acho que a metáfora, às vezes, ela põe um pouco essa questão do mecanicismo, depois vai ter todo um desenho de uma mecânica dialética da sociedade, como se a sociedade fosse uma espécie de natureza,
que é problemática. E vem um pouco das metáforas dele mesmo. Como se você pudesse pensar, e é exatamente o que ele disse que você não pode, né? As ciências do espírito como ciências da natureza. E ele falou que elas são coisas diferentes, né? Mas o exemplo é da natureza. Ele vai dizer aqui, por exemplo, por conseguinte, o desenvolvimento do espírito consiste em seu extrinsicar-se e seu cindir-se, e simultaneamente o vir a ser. Este ser consigo mesmo do espírito como a racionalidade humana, aquilo que o Kant diz que está se esclarecendo. Este vir a ser a si próprio pode ser considerado como o seu fim mais elevado e absoluto. Só isso ele quer e nada mais. Então, isso é aquilo que em Kant é a marca da natureza do homem. Né? É o homem, se for deixado livre, ele vai exercer a sua capacidade racional. E aí é o que o Hegel repete com outros termos. Tudo que desde a eternidade aconteceu no céu e na terra, a vida de Deus e o quanto se opera no tempo, visa apenas a que o espírito se conheça a si próprio, se faça a si mesmo objeto, ou seja, ele se conheça a si próprio, as suas determinações se coloquem para fora como objetos, para que possam ser conhecidas e se encontre, então, ele se encontra esse objeto e devenho por si mesmo e se recolhe em si próprio. Ele desdobrou-se, alienou-se, mas somente para poder se encontrar e para poder voltar a si próprio. Mais ou menos como a semente que se nega como semente para ser árvore, para voltar a ser semente no fruto, que é a síntese, vamos dizer assim, da árvore e da semente. E aí é um pouco esse vir a ser que é o desenvolvimento. E aí ele vai explicar esse desenvolvimento, que é o conceito do concreto, né? Como as coisas vêm a ser concretas, vêm a se atualizar. Então, a respeito do desenvolvimento, podemos perguntar: que coisa se desenvolve? É como se a gente perguntasse naquela questão do Kant: o que se esclarece? Que coisa vem a ser? O que é o conteúdo do absoluto? O conceito? Não, a influência mais clara aqui, nessa parte, por exemplo, que está na página 335, é do Aristóteles, que é a noção de potência e ato. Inclusive, ele usa os termos em potência, né? Enfim, em latim, e dinamis, por exemplo, em grego, né? Energeia, né? Energeia, que é o termo grego para dizer ato. Então, ele usa os termos, inclusive termos aristotélicos, que é o que está em potência não está em ato, não está atualizado. Então, essa relação, essa dialética, ela é bastante aristotélica. Sim, é mais ou menos isso. Esse desenho, essa relação aristotelizante, né? Exatamente, assim, aquilo que está em potência vem a ser em ato, mas isso já está lá, num certo sentido está determinado, são determinações da consciência, que vêm a ser, né? Que vêm a tornar-se efetivas no mundo. É mais ou menos isso. Ele vai colocar aqui nos termos dele, que ficam bem assim, né, bonitos, tal, só para vocês verem como que a gente começa a entender o texto, como a gente pega exatamente esse fio, né? Ele diz, o desenvolvimento apresenta-se como atividade formal sem conteúdo. O que é isso? O desenvolvimento é o pôr para fora da ideia abstrata. Então, ela é sem conteúdo, porque ela ainda não tá atualizada. Porquanto o ser em si e o ser por si são os momentos da atividade. O em si, que é a abstração, o por si, que é extrinsicar-se dessa abstração, para tornar-se um em si por si. E aí ele vai falar aqui. O ato é realmente uno, e essa unidade do distinto constitui precisamente o concreto. O ato é a abstração e a concretude tornadas um. E aí ele vai dizer assim: não só o ato é concreto, mas também o em si, o sujeito da atividade, aquilo que começa, a determinação da consciência. O curso do desenvolvimento forma também o conteúdo, a própria ideia, que precisamente consiste em que temos o uno e um outro. Então, tem a consciência e o outro. E ambos são uno, que é terceiro, enquanto o uno no outro junto de si mesmo e não fora de si mesmo. Entendeu? Se eu colocar na prova isso aqui.
É a consciência que tem as suas determinações. Ela se torna uma outra para ela mesma, para vir a ser uma terceira, que é o uno efetivado. Né? Assim, a ideia é, no seu conteúdo, concreta em si. É concreta em si, então tem interesse em que o que é em si se torne por si, se torne efetivo. É preconceito geral que a ciência filosófica só tem de se ocupar de abstrações, de generalidades ocas, que a ciência da filosofia lide com coisas abstratas, com universais abstratos, enquanto a representação da autoconsciência empírica, o sentimento da nossa personalidade, o sentido da vida, são concretos em si, determinada riqueza em si. Na realidade, a filosofia está na região do pensamento e, por isso, tem de se ocupar de generalidades. Essas generalidades não podem permanecer no nível da abstração. Elas têm que se tornar efetivas. O filosofar tem como tarefa o demonstrar contra o intelecto que a verdade, a ideia, não consiste em generalidades balofas, mas sim num universal que é em si mesmo particular ou determinado. Então não é um mero universal, é o universal que determina o particular. Então é isso que é a filosofia. Então o que é o pensar por conceito? Que ele falou lá na frente. Então a filosofia não é um conjunto de temas, é pensar por conceito. O que é pensar por conceito? Pensar por conceito é esse movimento. Aquilo que é abstrato na consciência vai tornar-se concreto nesse movimento de tornar-se outro para vir a ser um terceiro, que é o objeto e o conceito unidos, né? O objeto conceituado, se vocês quiserem. E, portanto, não é mais balofo. Então, a verdade não é abstrata. A verdade é exatamente esse determinar-se que vem a ser concreto. E aí ele vai dizer, se a verdade é abstrata, não é verdadeira. A sã razão humana somente visa ao concreto. E voltando ao exemplo da liberdade. A liberdade é uma abstração, porque ela é uma determinação conceitual. Mas ela só é liberdade, a ideia de liberdade só se torna a ideia de liberdade quando ela se efetiva. Quando, então, a consciência torna essa liberdade abstrata objeto para ela mesma. Então, ela faz, às vezes, com esse objeto que se põe para fora, ela tenta entender a liberdade, e nesse entender a liberdade, aquilo que é uma determinação abstrata torna-se uma determinação concreta. Aquilo que está em potência vem a ser ato. Depois ele vai fazer o exemplo da criança que fala, por exemplo, né? Da criança que só é um ser falante, portanto só fala, quando realmente e efetivamente essa determinação torna-se efetiva. E aí ele vai dizer, então, se unirmos o conceito do concreto com o do desenvolvimento, obtemos o movimento do concreto. Com efeito, em si, é já concreto em si mesmo e nos pomos apenas o que já existe. Junta-se somente a uma nova forma, da sorte que aparece como distinto o que primeiro estava incluído no uno originário. Então, o concreto é aquilo que era em si, que se torna para si, para vir a ser em si, para si, né? Para vir a ser determinado. O que ele está explicando aqui? Ele está explicando exatamente como, portanto, a filosofia, perceba assim, esse extrinsicar-se da consciência, para a filosofia, pensando na consciência como conjunto, né, como filosofia, tem que dar-se na história. Ele vai falar isso mais para frente. Onde que a consciência vai extrinsicar-se? Ou seja, onde que a consciência põe-se em processo? No tempo, percebe? Então ele vai falar exatamente essa questão mais para frente da história da filosofia. Aquilo que para a consciência é esse processo de efetivar as suas potências, do ponto de vista da filosofia, é a mesma coisa. É o efetivar-se desses conceitos abstratos, significados no tempo, até tornar-se determinados. E essas determinações elas vão se sucedendo. E ele continua mais aqui para frente. As diferenças são consideradas desse modo como exclusiva uma da outra, e não como formando uma realidade concreta. Mas o vero, o espírito, é concreto, e as suas determinações são liberdade e necessidade. Uma concepção mais alta afirma que o espírito é livre na sua necessidade, encontrando apenas nela a sua liberdade, do mesmo modo que a necessidade repousa apenas na sua liberdade. O terceiro fruto do desenvolvimento é o resultado do movimento,
mas enquanto é só resultado de um degrau. É como que o derradeiro desse degrau. E, ao mesmo tempo, é o ponto de partida e o primeiro de um sucessivo desenvolvimento. Então, eu coloco esse primeiro degrau, é isso que a gente leu naquele outro texto da fenomenologia. Isso vem se desdobrando, se desenvolvendo. Eu estou num degrau. Quando eu estou nesse degrau, tudo que passou para trás parece como sendo inorgânico, como sendo algo dado. Mas isso que parece para mim como dado foi um movimento da consciência tomando consciência de si. Foi um movimento do espírito vindo a ser. Percebe? E ele vai falar isso mais para frente. Aquilo que é determinação para mim aqui agora na modernidade era indeterminado para Platão. Por quê? Porque no momento que a consciência se punha lá em Platão, isso que para mim já é efetivo era uma abstração. Não se punha ainda como uma questão nesse sentido. E ele vai falar uma coisa muito interessante aqui, né? Dessa questão de como as coisas se movimentam. Ele vai dizer assim, este desenvolvimento este proceder forma ulteriormente o já formado, vai sedimentando esse caminho. E é por isso que, para nós, parece que a consciência está produzindo aqui agora as suas determinações. Não, ela vem sendo mediada pelo tempo a partir do qual ela veio a ser. Isso aparece para nós como, ele fala lá naquele trecho da fenomenologia, como exercício infantil, exercícios de criança. Mas sem eles, a determinação não se daria. E, portanto, sem conhecer esse desenvolvimento, nós não podemos pensar o próximo degrau desse desenvolvimento, percebem? E aí ele vai dizer, assim esse proceder forma ulteriormente o já formado. Comunica aí maiores determinações, eu vou determinando mais, ou seja, aquilo que é abstrato na consciência vai se determinando. E essas determinações elas vão se produzindo nesse processo temporal. E torna o mais determinado, mais formado e mais profundo. Esse movimento é como concreto uma série de desenvolvimentos que não se deve representar à maneira de uma linha reta, dirigida para o infinito abstrato, mas à maneira de um círculo que volta-se sobre si mesmo e cuja periferia é uma grande quantidade de círculos, então como se existissem várias espirais desse desenvolvimento que estão se produzindo, em que é, ao mesmo tempo, uma grande série de desenvolvimentos que giram sobre si mesmo. Como se cada lugar, cada determinação histórica estivesse produzindo exatamente essa espiral de conhecimento, né? Por que é uma espiral? Porque não é assim, é um aprofundamento. Aquilo já está lá, então a consciência está aqui, abstratona. Aí ela vai se aprofundando nela mesma. Então aquilo que aqui é uma determinação abstrata, aqui embaixo já é uma determinação atual, percebe? Por isso, num certo sentido, aquilo que lá é indeterminado e aqui é determinado são a mesma verdade, só que em pontos diferentes dessa espiral de aprofundamento do conhecimento, que ele diz, podem estar se dando concomitantemente em vários momentos. Nesse sentido, a gente pode até pensar, apesar, claro, não querendo novamente passar pano, que ele não está pensando exatamente num espírito universal único que veio da Grécia e tal. Ele está pensando exatamente nessa consciência que torna-se ciente de si, das suas determinações, e a cada passo mais determinada nas suas próprias determinações específicas. Então, ela vai se aprofundando, ela vai se atualizando, ela vai tornando concreto aquilo que é meramente abstrato. Ele vai falar isso mais para frente, no finalzinho do texto. Aquilo que para Platão são questões éticas, para nós não são mais. Por quê? Porque ele está errado e nós estamos certos? Não, porque lá era indeterminado e hoje já é determinado. As nossas determinações são outras. É como pensar, a criança e o homem são... A criança devém homem, só que a criança está no homem, né? Então, de algum modo, né? Ela está implicada no homem. Embora o homem não seja mais a criança. Não significa que a criança desapareceu ou que o homem nega a criança no sentido de que ele destrói a criança. Não, a criança está nele. Então é um pouco essa ideia, determinações platônicas estão em nós. Só que é um modo dessa espiral que vai se aprofundando.
E aí ele vai explicando o porquê que, então, filosofia e ciência histórica da filosofia são a mesma coisa, porque a história da filosofia é exatamente esse movimento do vir a ser da consciência, né? Então fica mais claro nesse sentido. E aí ele vai dizer a filosofia como apreensão do desenvolvimento do concreto. O que é filosofia? Filosofia é pensar por conceito. Como é que se pensa por conceito? Pelas determinações do conceito da consciência, por esse desenvolvimento do conceito. E aí, assim, a ideia, como concreta em si mesma, desenvolvendo-se, é um sistema orgânico. Por que orgânico? Porque é um sistema devendo o outro, inclusive. Uma totalidade que compreende em si multidão de graus e de momentos. Então, uma filosofia chinesa, ela pode estar pensando determinações que já não são as nossas, mas não significa que as nossas negam as delas. Não, significa que são outros lugares, outros momentos do desenvolvimento do mesmo conceito. A filosofia por si é o conhecimento desse desenvolvimento. Então, o que é a filosofia? É exatamente desenhar essa espiral, né, do desenvolvimento. E como pensamento, ela própria esse desenvolvimento pensante. Quanto mais esse desenvolvimento progrediu, tanto mais perfeita é a filosofia. E aí ele continua mais à frente. Então, o devido à filosofia é a própria filosofia. Ele fala isso aqui na frente, quando ele vai falar da questão da onde se dá a alteridade. Para haver alteridade, alguma coisa tem que se pôr para fora. E esse pôr-se para fora é processual. E o pôr-se para fora, portanto, é no tempo. Porque se existisse apenas um momento imediato, sem temporalidade, eu não teria como colocar um e o outro para se tornar um terceiro. Percebe? Então, é no tempo que há o desenvolvimento, que ele se processa, inclusive. E aí ele coloca aqui mais abaixo, com efeito, o andar fora de si da ideia filosófica no seu desenvolvimento não é uma mudança, nem outro devir, mas é antes um entrar em si mesmo, em si, um aprofundar-se a si próprio. Desse modo, o progredir torna mais determinada em si a ideia, que anteriormente era genérica e indeterminada. Então é isso, todos os sistemas de filosofia são filosofia, e neles todos estão a verdade, embora as verdades se neguem, porque cada um deles é um desses movimentos do tornar-se o que se é da consciência, né, do desenvolvimento, de aprofundar-se em si mesmo. E aí aqui, essas são as proposições abstratas acerca da natureza da ideia e do seu desenvolvimento. Assim se formou a filosofia, constituída-se em si mesma. É uma ideia no todo e em todos os seus membros. Então, em cada parte da filosofia, em cada filosofia, está se dando exatamente esse movimento conceitual. Como no indivíduo vivo, uma vida, um pulso que bate por todos os membros. E aí ele vai, essa segunda parte, né, na terceira parte, resultados obtidos no que respeita ao conceito de história da filosofia. E aí, então, mostra-se que a filosofia não é um aglomerado de sistemas. Ela é um sistema em si, do qual cada um dos sistemas é uma parte. É um momento, se vocês quiserem. Como a filosofia é um sistema em desenvolvimento, também o é a história da filosofia. E esse é o ponto capital, o conceito fundamental que procuraremos focar. E aí ele vai pegar o exemplo da criança, né? Então é como se, vocês vão ver isso depois, vai ficar bem claro, porque o Nietzsche diz que se existe uma infância da filosofia, a gente vive a velhice, né, da filosofia. Nós somos uma filosofia encanecida, ele diz, né, enfim, que tem cãs, né, que tem o cabelo branco, porque nós somos uma filosofia cuja o lugar é um lugar de envelhecimento, de paralisia. Se há uma infância do pensamento, nós estamos pensando numa determinação de uma maturidade e um envelhecimento também desse pensamento. Porque ele pega exatamente esse movimento dessa metáfora que o Hegel vai colocar aqui na página 340. Outra coisa não sucede na criança. Ele vai pegar o exemplo do indivíduo. Ele faz isso também na fenomenologia, como eu falei para vocês. No espírito do mundo e no indivíduo, como se fosse um espelhamento, né, do pequeno e do grande. Coisa não sucede na criança, cujas capacidades físicas, especialmente as atividades psíquicas, aparecem uma depois das outras.
simples e ingenuamente, de sorte que os progenitores, que pela primeira vez fazem disso a experiência, veem diante de si como que um milagre, e perguntam-se de onde provém tudo que já existente por si no interior, começa então a manifestar-se. A plena sequência desses fenômenos tem só a forma tem só a forma de sucessão no tempo. Então, aparece para os pais, assim, já aparece assim, nossa, as crianças aprendem a falar, elas aprendem. Não, essas determinações elas estão se produzindo exatamente nesse acordo da consciência consigo mesmo. Então, ele faz essa comparação do espírito do mundo com o espírito individual, com a racionalidade individual da criança. Falei para vocês na aula passada, parênteses, que várias das teorias do desenvolvimento cognitivo vão sair daqui, tá? Do desenvolvimento cognitivo das crianças, né? Das crianças não serem imediatamente prontas e como elas vêm a se desenvolver. Pensar exatamente essas etapas de cognição, que são exatamente os movimentos da consciência tornando-se o que se é. Então, mais para frente ele vai dizer, observa apenas ainda, como resultado de quanto dissemos, ser o estudo da história da filosofia o estudo da própria filosofia, o que, aliás, não pode deixar de ser. Ou seja, aquilo que era uma contradição no começo do texto, torna-se agora a própria filosofia. Só que não é, ele explicou o porquê, né? Aquilo que é contraditório lá, que algo que é contingente e vário, né? Vários sistemas, vários modos, e aquilo que é uno, sejam equacionáveis, e existe uma ciência da filosofia enquanto história, é o que ele explica aqui. Ou seja, aquilo que é a verdade da filosofia, precisa tornar-se outro, o sistema da filosofia, para vir a ser um terceiro, que é esse efetivado nele mesmo, que é esse que volta a ser o no modo de um terceiro. Ou seja, esse movimento que é exatamente o desenho dialético. As coisas se contradizem para voltar a ser aquilo que elas são, no terceiro ponto. E ele vai explicar isso daqui a pouco do modo da própria história da filosofia. E aí ele diz, mas demonstrar-vos esta ideia, explicar à luz dela as manifestações históricas, eis a tarefa de quem ensina a história da filosofia, a razão por que me disponho a dar lições sobre esse assunto. Então, não é erudição, não é vanidade, não é arbitrariedade subjetiva, não é opinião. É o desenho da história do espírito do homem, vindo a ser o que ele é agora. A consciência moderna, portanto, ela é a tendência desse movimento histórico que determinou-se aqui agora, que está aqui agora na minha frente, determinada nesse modelo, só que carrega todos esses movimentos, que são movimentos contraditórios em si, mas que vêm a ser, ao fim e ao cabo, essa consciência aqui agora. E aí ele vai explicar isso exatamente no ponto D, no ponto A da terceira parte, o desenvolvimento das várias filosofias no tempo. Então, aí ele vai colocar agora o problema da questão da filosofia. E ele vai dizer isso, dessa historiorizar-se no tempo. Então, ele já explicou essa questão em relação à consciência, agora ele vai explicar em relação aos sistemas. E ele diz, a forma de exteriorizar-se das filosofias é uma forma de exterioridade, é o tempo. Forma esta que terá mais amplo exame na filosofia da natureza e na do espírito finito. É o extrinsicar-se no tempo. As filosofias precisam vir a ser no tempo. Essa existência, e com ela o ser no tempo, é um momento não somente da consciência particular, que como tal é essencialmente finita. Então não é só a consciência da criança, a minha, do homem moderno, a do Hegel. Ela é também um elo nessa cadeia, né, como ele vai dizer. Mas também do desenvolvimento da ideia filosófica no elemento do pensamento. De fato, a ideia pensada no seu repouso é sem tempo, é imediata, ela não tem mediação. Aquilo que eu falei para vocês, a consciência kantiana, que já tem as suas determinações e os seus conceitos prontos, ela está dada, e, portanto, ela não tem processo. Aqui não. Ela é processual. Ela não está em repouso. Pensá-la no repouso é o mesmo que fixá-la na forma da imediatez. Isso equivale à sua mesma intuição interna. Porém,
A ideia, enquanto concreto e unidade diferenciada, como acima referimos, não pode ser essencialmente repouso, nem o seu poder considerar-se como pura intuição. Essa essência mas chega à existência como diferenciação de si em si mesma e, por conseguinte, desenvolvimento e sua exterioridade no elemento do pensamento. Então, é isso. A consciência aparece para ela mesma imediata, está tudo pronto. Mas, para que as suas potencialidades se desenvolvam, elas precisam extrínsecar-se processualmente. Esse processual, esse pôr-se para fora, se dá no tempo. O que ele está dizendo? O tempo presente, a consciência aqui agora, ela se percebe como imediata. Ok. Agora, se você olhar de fora, se você se pôr do ponto de vista cosmopolita, do ponto de vista de fora da história, você vai perceber que essa consciência do tempo aqui agora, primeiro, ela é um ponto do processo que está se desenvolvendo. E ela também é um momento que vai se desenvolver para frente. Percebe? Então, existe uma certa opacidade da consciência da sua própria temporalidade, mas ela se dá no tempo, principalmente em relação às filosofias. E aí ele continua essa questão. Compreende-se que essa saiba que coisa ela seja, mas quem retém a diversidade como princípio absoluto fixo ignora a natureza e a dialética dela. A diversidade está em curso e deve considerar-se no processo de desenvolvimento como um momento passageiro. Então, os sistemas se negam exatamente porque essa diversidade é parte de um curso. Então, você nega algo num sistema para, ao negar esse algo, colocar esse algo para fora. Por exemplo, Hegel nega em Kant a imediatez da consciência para explicitar que essa consciência não é imediata e mostrar um terceiro ponto, uma outra questão dessa consciência, um outro ponto dessa consciência, que é o que ele vai dizer aqui mais para frente. A ideia concreta da filosofia é a atividade do desenvolvimento, a qual revela as diferenças que em si contém. Essas diferenças são pensamento, porque aqui tratamos do desenvolvimento do pensamento. Então, esse movimento do extrinsicar-se da consciência que se dá no tempo é exatamente o que ele demonstrou nessas páginas. O desenvolvimento é esse tornar-se em si por si da própria consciência. Na parte final, ele vai falar exatamente dessas questões das filosofias, mostrando que as filosofias não é que elas envelhecem, é que elas aparecem para nós como deficitárias em relação às suas determinações. Elas são indeterminadas para nós. É por isso que elas aparecem para nós como em silhueta, como ele diz lá, como exercícios infantis, como algo que já está dado, ou como algo que com a qual a gente não precisa contar mais. Ele vai falar exatamente dessa questão, passando em revista várias das filosofias. Ele diz, por exemplo, na página 349, assim diz Aristóteles que Tales descobriu como o princípio de todas as coisas a água, mas só Anaximandro usa a palavra arqué. A Tales faltava essa determinação do pensamento. O que é arqué? Então, quer dizer, em um existe uma ideia, no outro existe a determinação dessa ideia. A arqué era para ele o princípio no tempo e não a base fundamental. Tales não introduz na filosofia a ideia de causa primeira e ulterior determinação mais recente. Povos inteiros ignoraram completamente esse conceito, que implica um grau mais elevado do desenvolvimento. É porque a diferença das culturas consiste na diferença das determinações do pensamento que manifestam. E é evidente que essa diferença se deve tomar tanto mais em consideração, tratando-se de filósofos. Então, por que você não vai aplicar a filosofia platônica hoje? Muito embora a filosofia platônica, entendê-la, faz parte do nosso momento da consciência. Porque as determinações platônicas, elas são menos que as nossas. E aí ele vai falar de uma questão que é uma questão muito própria ao século XIX, que é um século que vive o signo da perda, porque se vive, por exemplo, a perda da completude da comunidade cristã, porque você tem, né, você já viveu a reforma, a religião reformada é uma religião do indivíduo, né, o luteranismo, né, uma religião racional quase, né, enfim, racionalizada, individualizada, então você perdeu a comunidade, você perdeu também, do ponto de vista econômico, essa relação com o trabalho
que é artesanal e, portanto, eu domino todas as partes, aquilo que depois Marx vai chamar de alienação. Então, o trabalho também é cindido, você tem cisões na modernidade, e a tentativa de resolver esses problemas, muitas vezes passa por voltar atrás no tempo. Por exemplo, converter-se novamente ao cristianismo, ao catolicismo, né? É um cristianismo mais originário. Existe um livro do Goethe que chama Afinidades Eletivas, em que há um momento do livro em que há uma capela que foi católica e ela foi caiada, porque os luteranos, enfim, o protestantismo nega as imagens. E aí essa comunidade, as pessoas que moram nessa propriedade em que está essa capela, já não são mais religiosas, elas são modernas, cultas, enfim. Mas elas mandam pintar a capela novamente, reformar a capela novamente, ao modo de uma capela católica, tentando reaver algo que é perdido, uma relação mágica com a natureza que se perdeu. Então, essa tentativa desesperada de voltar atrás a determinações anteriores, ou como no nosso caso eu fiz o exemplo, né, na aula passada, quando você vai numa aula de línguas e alguém fala assim, faz como você fazia quando você era criança, quando você aprendeu português, faz como você fazia. Gente, eu não sei o que eu fazia para aprender português. Eu não sei como eu aprendi a falar, né? Assim, eu aprendi, né? Quer dizer, eu acho, né? Não sei. Mas assim, então faz como você fazia. Não, a gente não faz como a gente fazia, porque aquilo que era indeterminado, hoje é determinado. Hoje eu já sei gramática, assim. Então eu vou olhar para o inglês e compará-lo com o português. Eu não tenho mais essa maleabilidade da criança. Então, é uma determinação a mais, mas também é uma perda. Percebe? Não é só ganhos, há ganhos e perdas. E aí ele vai falar um pouco dessa questão em relação a procurar, assim, no passado, então, exemplos. Então, eu pego um sistema filosófico e aplico aqui. Ou eu tento voltar a ser católico, ou eu tento voltar a uma ancestralidade originária, eu tento pensar novamente como os cristãos da primeira comunidade. Como eu disse para vocês, não é que o Hegel ache que é ruim, muito pelo contrário, ele tem um livro que está traduzido naquela editora clandestina, que é A Vida de Jesus, então, dessa comunidade original, né, que ela possuía um ethos comunitário que se perdeu. Não é que os gregos eram inferiores a nós, não. Eles tinham outras determinações. Ele vai dizer exatamente aqui, na página 351, um tal renascer de sistemas deve ser considerado apenas como um período transitório, durante o qual nos preparamos para conhecer quais as formas deles saídas e por eles condicionadas, e refazermos a viagem através das fases necessárias para o desenvolvimento da cultura atual. Tais reconstruções e repetições de princípios doravante estranhos ao espírito são na história apenas transitórias, e formuladas numa língua morta e não originais. Ao passo que o espírito não se satisfaz senão com o conhecimento da sua própria espontaneidade, com aqui e agora. Todas as vezes que se apela para o tempo moderno do ponto de vista de uma antiga filosofia, recomendando, por exemplo, a filosofia de Platão, considerada como âncora de salvação para se subtrair às complicações e dificuldades dos períodos posteriores, não se creia que essa volta tem o caráter de espontaneidade da sua primeira ressurreição, no neoplatonismo, no neopitagorismo e tal. Pelo contrário, essa exortação à modéstia tem a mesma origem daquela que quisesse fazer retroceder os homens civilizados da sociedade atual aos costumes e ideias dos selvagens, que horrível, né? Das florestas da América Setentrional, ou da recomendação de adotar a religião de Melquisedeque, que Fichte defendeu ser a mais pura e a mais simples, e por isso mesmo a única que deveríamos voltar. Sob certo aspecto, semelhante regresso manifesta o desejo de um princípio, de um ponto de partida, que se deve, porém, buscar no pensamento e na própria ideia, e não numa forma, por mais autorizada que seja. Por outro lado, esse regresso do espírito desenvolvido e enriquecido a tal simplicidade, voltar para trás, ou seja, a algo abstrato, estado ou pensamento, eu não volto às abstrações depois que elas se efetivaram. Não pode deixar de ser considerado senão como um refúgio da impotência do espírito, que, em face do rico material de desenvolvimento que se lhe desenrola diante
e pede para ser compreendido e aprofundado pelo pensamento, confessa sua incapacidade e procura confinar-se num estéril conteúdo. Pelo que fica dito, se explica que muitos daqueles que, movidos por especial atração pelo renome de um Platão ou de qualquer outro filósofo antigo, se empenham em deduzir das suas filosofias peculiares daquelas fontes e acabam por experimentar uma satisfação e por abandoná-las sem justificação. Tais filósofos não podem satisfazer além de certos limites. Por quê? Porque as determinações deles, apesar de corretas, verdadeiras, são históricas. É preciso saber quando é dado encontrar nas filosofias antigas ou na filosofia de qualquer outro determinado período. Ou pelo menos saber que numa tal filosofia se apresenta um determinado momento do pensamento, no qual se impõe à consciência somente as formas e exigências do espírito contida dentro dos limites daquele grau de desenvolvimento alcançado. Ou seja, num certo sentido, o desenvolvimento da consciência não é só desenvolvimento no sentido de uma plenitude do conhecimento, mas também algo que é uma perda, que é um desespero, é um jogar-se ao desconhecido. E você só vai entender esse desconhecido a partir do momento que você também entender os processos de onde deveio a consciência tal como ela se encontra agora. Então, tem que entender esse processo para projetar as novas determinações e não ficar estacionário, parado no passado. É por isso, portanto, que a nossa herança não é uma estátua muda, uma estátua de pedra. Né? Vocês têm alguma questão dessa parte? Então, essa parte aqui, essa parte do Hegel, é exatamente a explicação do porquê os sistemas, apesar de aparentemente serem contraditórios, e são muitas vezes, eles fazem parte do mesmo movimento de desenvolvimento que determina cada vez mais aquilo que já está dado na consciência. Portanto, determina o pensamento conceitual e aponta para a efetivação da ideia e para a verdade. Mesmo que haja uma contradição entre as filosofias, essa contradição ela é aquela da semente que devém árvore. Ela é exatamente esse movimento que é o movimento da negação determinada. Eu nego algo para que esse algo venha a ser uma outra coisa para voltar a ser esse uno novamente. Então, esse é o movimento em que Hegel explicita o porquê não há, portanto, uma contradição entre a filosofia contingente e os sistemas vários serem todos uma filosofia. E a filosofia e a ciência da sua história serem a mesma coisa. A história será a verdadeira ciência da filosofia. Então, esse seria o texto do Hegel. Vocês teriam várias questões. Aí eu já dei um pouco a dica do que seria o fórum. O fórum foi exatamente essa questão da determinação dessa herança, que parece uma espécie de pedra que a gente recebe, mas não é exatamente isso. Não é que eu vou usar o exemplo dos antigos para resolver problemas contemporâneos. Eu não vou usar, porque não servem. Mas eu vou entender como aquelas determinações elas estão implicadas nos movimentos da consciência aqui e agora. Como essa consciência não é imediata, ela é mediada pelos processos de conhecimento dos seus próprios objetos. Ela vai aprofundando-se em si mesmo e determinando-se a si mesmo, percebe? A consciência individual e a consciência universal, o espírito. A fenomenologia do espírito é isso. Né? A fenomenologia do espírito é exatamente o desenho desse desenvolvimento visto de fora da história. É como se eu visse a espiral da história colocada diante de mim, na fenomenologia do espírito. E aí, galera? Professora, diga. Aproveitando essa questão da filosofia como ciência, né? O Hegel até coloca aquela parte da episteme ao invés da doxa, bem no início. Uhum. Mas aí a gente vai ter essa filosofia que vai se desdobrando, e a partir desse desdobrar ou devir a ser, a gente tem a constituição dela e dos diversos sistemas que vão conversando, se sobrepondo, virando substrato, e a partir daí entra a história da filosofia. Mas eu fiquei em dúvida se, nesse sentido, a história da filosofia não seria também filosofia. Então, teoricamente,
Eu só não consegui entender se a história da filosofia seria uma parte menor dentro desse sistema grande, ou o contrário, ela seria a filosofia como um todo e um pouco mais. A filosofia e a história da filosofia são a mesma coisa, né? Porque a história da filosofia é a história do processo do vir a ser da filosofia tornar-se o que ela deve ser, né? Porque a filosofia ela é um processo que devém verdadeiro, né? Ela devém determinações verdadeiras. E a história da filosofia é exatamente esse processo. Então, dizer história da filosofia e dizer filosofia, a partir de Hegel, passam a ser mais ou menos a mesma coisa, nesse sentido, né? Porque a filosofia, ela é a sua história, percebe? Ela é o seu desdobramento histórico, exatamente. Porque também, e aí essa é uma questão, por isso que eu falei do livro do Marcos Nobre, que é Como Nasce o Novo, não adianta eu querer resolver os problemas da modernidade voltando para trás. Eu tenho que entender como é que se deu de lá para cá, exatamente para produzir o próximo degrau de determinação. Por exemplo, fazendo um exemplo que é mais concreto, concreto não no sentido hegeliano, mas é quase marxista, né, vamos dizer assim, o trabalho, a relação do homem com o seu trabalho vai se cindindo, né, na modernidade. A gente sabe disso, depois tem toda a teoria do Marx, enfim, vai dizer que você separa o homem das partes do seu trabalho, e o trabalho passa a ser um trabalho alienado, no sentido de que o trabalhador não tem a completude do objeto que ele produz, né? Ele só produz uma parte, então, portanto, o objeto parece brotar do nada, porque ninguém domina todos os processos, e os processos parecem ser engolidos e desaparecem na mercadoria, né? É o fantasmagoria da mercadoria, tal, toda essa teoria que vem em seguida, essa questão do Marx. Como que alguns contemporâneos desse problema tentavam solucioná-lo? Tentavam solucionar o problema da cisão do trabalho industrial, que aparecia para todos em várias figuras, né, em várias configurações. Aparecia, por exemplo, como um mau gosto extremo dos objetos industriais, então uma perda, vamos dizer assim, da convivência com objetos artísticos e da própria arte de construir esses objetos, que era exatamente uma forma de perceber essa alienação, né, dos objetos. Como é que esses homens do século XIX tentam saltar para fora desse problema? Como é que eles tentam solucionar esse problema? Eles criam confrarias de produção manufaturada, empresas de manufatura. Em vez de um trabalho industrial, manufatura. Há um modelo da manufatura medieval. E é todo o medievalismo do século XIX, né? Todo um retorno desse imaginário medieval, da construção das catedrais, inclusive do romance gótico, né? Que é um romance mais ou menos um pouco anterior, mas enfim, também surge um pouco nesse movimento, né? Dessa retomada desses elementos da Idade Média como um momento pleno em que o artesão estava integrado, e dizer cidadão e dizer artesão era a mesma coisa, tal. Então essa ideia de um triunfo do artesanato e do artesão, que solucionaria, voltando para trás, os problemas da modernidade. E essa solução nunca se deu. Essas empresas de manufatura, principalmente a do William Morris, enfim, elas se tornam produtoras de mercadorias de luxo, que também vão ser assimiladas ao mesmo procedimento alienado que está dado. Então, você não solucionou esse problema, você simplesmente se colocou como mais um dado dele, percebe? Então, não adianta eu voltar para trás, eu quero solucionar o problema do trabalho, a relação do trabalho alienado, eu volto para trás, para a época que o trabalho, entre aspas, não era alienado. Eu não faço isso, gente, não existe esse tipo de solução. Porque ela é fictícia, né? Enfim, o próprio Hegel diz, você pode até se apropriar desses elementos para construir uma nova coisa, mas esse momento, você não pode estacionar nesse momento. Esse momento é só um degrau para saltar para uma outra determinação, que tem que ser nova. Você tem que enfrentar as determinações do seu tempo, os problemas do seu tempo. Não adianta pegar soluções anteriores porque elas não satisfazem. Então, é uma espécie de fuga, né, desses pré-rafaelitas, né? Então, os nazarenos também na Alemanha, então, como os nazarenos eles ficavam barbudos e tal,
como se eles fossem a comunidade de Jesus Cristo originária. Então, essa tentativa de resgatar algo que está perdido, que a modernidade perdeu, né? Porque as determinações colocaram um outro problema. E isso não se efetiva. É um pouco essa a questão. Eu não soluciono. Por quê? Porque a consciência moderna, ela tem outras determinações, ela tem outros problemas. Ela precisa aprofundar essas determinações, ou seja, você precisa aprofundar esse problema, você precisa enfurnar-se nesse problema, que é um problema que está posto, para encontrar um outro degrau de determinação, percebe? Então, um pouco esse movimento que está dado no texto do Hegel. Embora, claro, aqui eu já tornei o Hegel já peguei Marx e enfiei aqui, que o Marx vai dizer exatamente que esse modo de exposição é maravilhoso, ele só peca por ser extremamente idealista, né? Como se a ideia e o espírito universal que movesse o mundo, enquanto a gente sabe que existem vários atritos materiais movendo essa história, né? Então, esse exemplo que eu dei é um exemplo muito mais marxista do que hegeliano, mas que se vale muito desses elementos que estão dados aqui em Hegel, né? Alguma outra questão, gente? Então, o exercício de Hegel, então, acho que ficou bem mais fácil agora de vocês responderem, é até dia 10 de setembro. Quem já fez, quiser refazer, pode estar aberto, tá? Tá todos abertos, todos eles. Só que, assim, eu vou pedir para vocês, principalmente os outros dois, eu vou comentar, tá? Agora eu vou fechar mesmo e comentar, para não ficar muito acumulado e também para a gente não perder essa dimensão de a gente ter uma conversa sobre esses trabalhos que vocês estão fazendo. Então, quarta que vem, na aula síncrona, vale lembrar para quem está chegando agora, a segunda aula não é síncrona, é assíncrona, é um exercício, alguma coisa, um vídeo. E quarta é sempre síncrona e fica no YouTube. Na próxima aula síncrona, eu vou comentar os exercícios que vocês já fizeram e a gente vai entrar na aula do Nietzsche, do texto do Nietzsche. Ok? Muitas questões, vocês gostaram do texto? Vocês acharam horrível? Pode falar. E só também comentaram na aula passada, esses fóruns, a partir desses fóruns, a gente vai formulando as perguntas da prova, tá? As perguntas da prova são, na verdade, uma reconstrução do que a gente já vai ter estudado nos fóruns, tá? Já tem a data da prova, professor? Não, eu coloco geralmente a prova na aula, que é a aula de número 16, que é o meio do curso. A gente estaria agora na aula 10, mais ou menos, né? Ah, entendi. Então faltariam. Aí vale lembrar, né, que cada semana tem 2 aulas, aí assim seria daqui, talvez no meio de setembro. Ou um pouco antes, tá? Para não ficar muito no final, né? E no final, para não ficar uma prova só também, talvez a gente faça um outro exercício, para vocês terem também a possibilidade de, né, melhorar a nota e tal. E os fóruns também vão contando, tá? Porque depois vocês vão ver, vai ser. Por isso que eu quero comentar os fóruns, né? Comentar no sentido de, aqui mais para cá, menos para cá, isso aqui é mais legal, isso aqui é menos legal, para depois vocês também poderem usar tudo que os seus colegas escreveram para formular as respostas de vocês na prova. Então, volto a dizer aqui, para quem não tinha chegado ainda, que amanhã, né, a gente vai ter uma palestra, vou pegar aqui para vocês, vou pegar aqui, que a gente vai fazer a partir do PIBID. Essa palestra vai ser muito interessante, eu acho que vocês vão gostar. Se vocês quiserem entrar no Instagram aí do pessoal da filosofia, tem todas as explicações. É uma palestra, a primeira parte vai ser sobre a noção de utopia, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Porque a utopia, apesar de ser uma questão renascentista, né? O texto 1516, ele está implicado, o conceito de utopia está implicado nesse movimento que a gente chama de progressivo, né, de progresso, de uma história como progresso, e de uma história como construção humana, não mais como algo apenas da providência, né, a providência e a previdência, né, a previdência humana, mas essa noção da
da providência divina, né? Não é apenas uma teleologia cristã, mas também uma construção humana. E a utopia do Thomas More, ela trabalha muito nesse sentido, né? Você construir uma cidade, construir uma sociedade do nada, a partir de elementos que são absolutamente racionalizados. Isso passa a ser uma tópica. A partir de Thomas More, várias outras cidades ideais são concebidas. Claro que o modelo do Thomas More é a república, né? Mas e como essa noção de utopia, a palavra inventada pelo More, ela não é uma palavra grega, ela não existe em grego, né? Ele inventa uma palavra meio grega, meio latina, né? Porque o U é uma negativa, mas fica também com o som de eu, né? Utopia, que é bom, lugar. Topos é lugar, e o ia, final, é uma designação, uma desinência para dizer lugar, cidade, por exemplo, Brasília, Alexânia, né? Então ele pega esse modelo latino para criar uma espécie de cidade do não lugar, ou utopia também, porque o som utopia também fica um pouco utopia. O eu, né, é bom, né? Bom lugar. Então ele faz um pouco esse jogo, uma palavra greco-latina que não existe, é uma palavra inventada. A partir desse livro, essa palavra entra para a circulação comum das línguas, né, europeias, que é essa ideia de uma sociedade melhor, mas também, às vezes, de algo que é imaginário, que é vazio, que é abstrato, então, que é uma ideia balofa, como dizem, isso é utópico. Utópico é o que nunca vai vir a ser, o que nunca vai se tornar ato. Então, todas essas questões que a gente vai discutir nessa palestra, se vocês tiverem tempo, tá? Estão convidados, tá? Vai ser pelo Instagram pelo YouTube do ICH, Instituto de Ciências Humanas, tá? Então, gente, eu vou parar a gravação, só para a gravação não ficar muito longa. E se vocês tiverem questões,